A fulana do primeiro andar vai agora começar. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Fulana do Primeiro Andar. Não se esqueçam, se gostam dos meus episódios, cliquem em subscrever para receberem a notificação de que os meus vídeos estão prontos. Hoje o episódio é para dar os parabéns ao Brasil. O povo brasileiro comemora hoje, 15 de novembro, a proclamação da República do Brasil. Bom, não esquecer que a 7 de setembro de 1822 foi a independência do Brasil. Isso é uma coisa. E a proclamação da República é outra, que foi a 15 de novembro de 1889. Os brasileiros gostavam do Dom Pedro, o Dom Pedro que mais tarde foi imperador. O que eles não gostavam era das pessoas que vieram a seguir ao Dom Pedro, por isso é que as coisas ficaram assim um bocadinho acesas e as pessoas revoltaram-se e revolucionaram-se. Tudo começou a 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro conseguiu que o Brasil se tornasse independente. Contudo, em vez de se impor como uma república, continuou com uma monarquia e ficou com o imperador Dom Pedro, que foi conhecido como o primeiro reinado. Mas a história da abolição da escravatura veio trazer muito descontentamento das classes nobres e o reino ficou com uma imagem muito má, porque como é que os grandes senhores iam ser indemnizados por já não terem escravos? Depois foi a guerra do Paraguai, acho que foi do Paraguai. Esperem. Acho que foi do Paraguai. São tanta coisa. Isto é tanta coisa. Alguns momentos depois, Após ganharem a guerra do Paraguai, os militares brasileiros passaram a exigir mais reconhecimento por parte do governo. Ora, se era um governo monárquico, as coisas estavam muito dispersas. E não se esqueçam que o Brasil não é do tamanho de Portugal, o Brasil é enorme. E quem se destacou mais foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca foi a pessoa que fez o golpe de Estado. Primeiramente, queria só afastar do poder o Visconde de Ouro Preto. A ideia de Deodoro da Fonseca era agarrar o poder e mandar o Dom Pedro de onde ele veio, que foi de Portugal. E também havia outra questão, a questão da sucessão. Está bem que Dom Pedro, gostavam de Dom Pedro, mas o que não gostavam era do marido da filha de Dom Pedro, Dona Isabel, que se casou com o Conde de Eu, que é francês. E como os brasileiros não estavam com muita vontade de que quem sucedesse a Dom Pedro fosse um francês, ainda por mais Conde de Eu, não sei, acho que Conde de Eu é uma coisa muito egocêntrica, digo eu. Mas a dia 15 resolveram-se todos, juntaram os militares todos e cercaram o quartel-general no campo de Santana. Eu tenho que ler isto, que isto são muitos nomes. Prenderam o Visconde de Ouro Preto e o Ministro da Justiça, Cândido de Oliveira. Após terem feito isto, eles tinham apreço pelo Imperador, então pediram ao Imperador para que formasse um novo gabinete. Mas os militares estavam divididos, porque se eles estavam descontentes com a governação do primeiro reinado do imperador, então o que foi acordado é que não havia monarquia para ninguém. Vamos começar uma coisa nova, temos que mandar a família real para Lisboa
E assim foi, no dia 16 de novembro, a família real soube da notícia que tinha que ir embora porque os brasileiros tinham de facto tomado conta do seu próprio país, Brasil. Então, assim foi, a 17 de dezembro de 1889, a família real voltou sem nada. E o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, por isso, hoje faz 133 anos da proclamação da República do Brasil. Parabéns! Quero dar o meu bem-aja aos meus amigos brasileiros que estão no Brasil, aos meus amigos brasileiros que estão em Portugal, especialmente à Rafaela Sanzi e ao Adriano Lopes, que adoro-vos e também me conseguem dar uma perspectiva do que é os brasileiros a viverem em Portugal e o que era viver no Brasil, num país enorme que nós não temos a noção do que é viver num país tão grande, porque o tamanho de Portugal é o tamanho do estado de Pernambuco. Só para perceberem que nós somos uma coisinha assim, enquanto o Brasil tem uma visão global de uma coisa enorme, nós temos uma visão de um quintal básico. Fazendo a comparação entre Brasil e Portugal, meus amigos, temos que ser sinceros e temos que ver que Portugal é um quintal comparado com o Brasil. Mas quero dar os meus parabéns, quero-vos desejar um bom feriado para quem está no Brasil e para quem está em Portugal. Podem sempre comemorar a proclamação da independência. Espero que tenham gostado deste episódiozinho sobre a proclamação do vosso país e espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Beijinhos.